Olá, sejam todos muito bem-vindos à parte 8 do passo a passo da Amy Rose. Então, nessa oitava e última parte, nós vamos fazer os detalhes do rosto e as costuras que ainda faltam. Então, para começar com os detalhes do rosto, eu vou começar com os olhos. Para começar os olhos, eu vou pegar a linha verde, na cor 5800, e vou fazer com essa linha verde um anel mágico. Dentro desse anel mágico, agora, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, meio ponto alto. Peguei a laçada na agulha, passei por dentro do anel mágico, puxei mais uma laçada. Puxo a linha lá do novelo e arremato as 3 laçadas de uma vez só. Na sequência, eu faço 2 pontos altos, 1 e 2, faço mais um meio ponto alto, um ponto baixo, um meio ponto alto novamente, 2 pontos altos, 1 e 2, um meio ponto alto novamente. E aqui, agora, eu já posso arrematar essa linha verde. Então, vou fechar o anel mágico, bem fechadinho. Vou cortar um pedacinho da linha aqui só pra gente fazer o acabamento. E a gente pode fazer o arremate. Então, qual que é o arremate que eu gosto de fazer para ficar mais certinho? Então, tô aqui com o meu último meio ponto alto. Eu vou puxar essa linha aqui para deixar ela sem fechar, sem fazer um ponto baixíssimo, né? Vou pegar essa ponta da linha do final aqui que eu cortei e vou colocar numa agulha de tapeçaria. E com ela aqui agora, eu vou ver aqui. Esse é o primeiro ponto baixo que eu fiz. Aqui é o meio ponto alto. Eu vou inserir minha agulha por baixo das 2 alcinhas do meio ponto alto. Vou puxar e vou ajustar aqui para que essa laçadinha que eu tô forçando aqui, ela fique do mesmo tamanho das outras laçadinhas que eu tenho nos meus pontos. Com a ponta da agulha, eu vou inserir essa agulha aqui, da onde estava saindo o fio, no mesmo lugar da onde saiu o fio. Vou passar aqui, vou voltar aqui. Inserir a agulha no mesmo lugar onde saiu o fio, passo por 2 laçadinhas aqui nesse ponto e levo lá para trás da peça. Novamente, vou fazer um ajuste aqui, para que essa laçada fique, esse ponto que eu tô simulando aqui, fique igual aos outros. Olha que acabamento perfeito que fica. Só vou passar por baixo de um pontinho essa linha, já posso tirar da agulha de tapeçaria e fazer um nó com a linha do anel mágico para não soltar. Faço um nozinho e já posso arrematar essa sobra de fio. Não vou precisar deixar ela aqui. Olha só como que ficou a parte aqui do acabamento, bem certinha. E aqui eu vou cortar a sobra da linha. Então, tô aqui com a minha peça agora. Vou pegar a outra cor de verde, que no meu caso aqui é 5203. Vou fazer uma laçadinha inicial com essa linha. Onde que eu vou inserir essa linha agora para começar a segunda carreira. Então, a primeira carreira que eu não contei para vocês, a gente ficou com 10 pontos no total. Então, eu vou inserir essa agulha com a laçadinha bem nesse ponto que a gente simulou aqui. E vou puxar uma laçada, ajusto aqui e faço um ponto baixo.
faço no próximo mais um ponto baixo. 2 pontos baixos no total. Na sequência, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço mais um aumento. 1 e 2 pontos baixos. Vou fazer agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou fazer mais 2 aumentos. 1 e 2 pontos no primeiro. 1 e 2 pontos no segundo. No último pontinho aqui da carreira, eu faço um ponto baixo e já posso cortar essa linha para fazer o arremate. Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer o arremate que fica invisível. Então, vou puxar essa linha, vou colocar a ponta na agulha de tapeçaria e vou simular um ponto aqui para fazer o arremate. Então, novamente, eu tenho aqui o primeiro ponto da carreira, eu vou por baixo das 2 alcinhas do segundo ponto, passo a agulha de frente para trás, ajusto para que essa laçada fique do tamanho de um ponto, não fique nem muito grande nem pequena. Retorno aqui fazendo a laçadinha como se fosse um ponto, entro no mesmo lugar por onde saiu a linha, passo por 2 laçadinhas aqui do ponto e levo lá para trás. Faço um último ajuste aqui para ter certeza que vai ficar do mesmo tamanho. Vou passar aqui por um pontinho e vou fazer um nozinho com a linha da laçada inicial. Fiz um pontinho, sei que não vai abrir, já vou poder cortar essa sobra de fio. Tá ajustado. Pego aqui e corto. Um pouquinho longo não faz mal deixar, porque isso aqui vai ficar costurado, vai ficar por trás, não vai aparecer. Então, nós temos aqui, novamente, uma emenda que não dá para ver. Olha só que perfeitinha que fica essa emenda. Agora, eu vou pegar a linha branca. Com a linha branca, eu também vou fazer uma laçada inicial. Aqui, só vou deixar um pedacinho um pouquinho grande de linha nessa laçada inicial, que a gente vai usar depois essa ponta aqui para fazer um bordado nesse olho. O bordado do branquinho do olho, no caso. Então, a carreira 2 aqui, quando eu finalizei ela, nós ficamos com 14 pontos baixos. Vou inserir a minha agulha aqui agora no primeiro ponto, depois do ponto que eu simulei, então vai ser nesse aqui. E vou colocar ele apenas pela alcinha de trás do ponto verde. Então, estou iniciando a terceira carreira. E faço aqui um ponto baixo. Na sequência, no próximo ponto, também só pela alcinha de trás, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Eu vou fazer agora 2 pontos baixos. Toda essa carreira 3 nós vamos trabalhar apenas pela alcinha de trás, tá? Então, 2 pontos baixos. No próximo, eu faço novamente um aumento. Na sequência, agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo, eu faço um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo,
um aumento. E restam aqui 2 pontos baixos. Em cada um deles, eu faço um ponto baixo também. 1 e 2. Terminei a minha terceira carreira, nós temos agora 18 pontos baixos. Quarta carreira. Agora eu vou voltar a trabalhar de forma circular. Na quarta carreira, então, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. Então, o primeiro ponto baixo é aqui nessas 2 alcinhas do primeiro ponto, descartando o nozinho da laçada inicial. Então, ajusta para ele ficar lá para trás. 1 e 2. Aqui agora eu vou colocar um marcador. Fiz 2 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Faço novamente 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo, eu vou fazer um aumento. Mas de que forma que eu vou fazer esse aumento? Eu vou fazer um ponto baixo. E o próximo ponto do aumento vai ser um meio ponto alto. Pego a laçada na agulha, entro no mesmo pontinho da base, puxo outra laçada e arremato as 3 de uma vez só. Fiz o meu aumento. Vou agora fazer 4 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4. Feitos os 4 meios pontos altos, agora vou fazer um aumento de meios pontos altos. 1 e 2 meios pontos altos no mesmo ponto da base. Na sequência, agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos baixos. E finalizo a carreira com mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizo, então, a quarta carreira aqui do olho com 22 pontos baixos. Quinta carreira. A quinta carreira, eu vou iniciar fazendo 4 pontos baixíssimos. 1, 2, vou manter a marcação aqui. 3, 4 pontos baixíssimos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, um aumento em pontos baixos. No próximo, vou fazer um ponto baixo. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, um aumento de meio ponto alto. 1 e 2 meios pontos altos no mesmo pontinho da base. Na sequência, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, peguei a laçada, entro no ponto, puxo a linha, fiquei com 3 laçadas. Pego uma laçada do novelo, tiro 2, pego mais uma, tiro as outras 2, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Terceiro ponto alto. E quarto ponto alto. Olha o formato que tá tomando na forma. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento de pontos altos. 1 e 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um meio ponto alto. Um aumento de meios pontos altos no próximo. 1 e 2 meios pontos altos no mesmo ponto. Mais um meio ponto alto. Um ponto baixo no próximo. E finalizo a carreira com mais 4 pontos
baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Nesse ponto, já posso parar, cortar o meu fio. Aqui eu vou deixar um pedacinho maior de fio, que é o fio que a gente vai usar para fazer a costura do olho na cabeça. E a gente pode fazer o nosso arremate. Então, eu mais uma vez vou fazer aquele arremate que fica invisível. Então, puxei a linha na laçada que eu tava fazendo, pego a ponta, coloco na agulha de tapeçaria. Aqui agora eu vou pular o primeiro ponto baixíssimo, vou aqui por baixo do segundo ponto baixíssimo, passei a agulha de frente para trás, puxo um pouquinho para ajustar essa laçada, volto formando o ponto e passo a agulha pelo mesmo lugar de onde o fio estava saindo, levo lá para trás. Olha só, praticamente imperceptível. Quem não conhece de crochê não vai achar essa emenda. Vou passar um pouquinho essa linha aqui por trás, para ela ficar presa. E a gente finalizou essa carreira número 5, carreira número 5 do olho, com um total de 26 pontos baixos. Aqui, eu vou fazer um nó com a linha lá da laçada inicial que eu utilizei para iniciar o trabalho com a linha branca. Essa linha aqui, como eu falei, ela vai ficar para costura no corpo, então eu vou tirar novamente aqui da agulha de tapeçaria. E agora eu vou colocar essa ponta da laçada inicial. Porque a gente vai usar essa laçada para fazer o bordado do branquinho do olho. Aonde que eu vou fazer o bordado? Então, nós vamos fazer essa parte aqui, 2 iguais, um para ser o olho direito, outro para ser o olho esquerdo. O que vai diferenciar qual que é o olho direito e qual que é o olho esquerdo vai ser o nosso bordado. Então, a gente vai bordar a parte branca, a parte preta, e vamos fazer daqui a pouquinho os cílios. Esses cílios são característicos ali da nossa personagem, da Amy. Bom, então esse aqui que eu já fiz, que eu já tenho pronto, vai ser o olho direito. No caso, ele vai ficar, então, aqui, ó, é o nosso corpo, a frente do corpo da nossa personagem. Então, esse olho aqui vai ser o que vai ser o olho direito dela. Olhando assim, tá do lado esquerdo, mas é o olho direito. O outro, que vai ser o esquerdo, que olhando aqui tá do lado direito, né? Por causa da filmagem. Então, aqui eu fiz o bordado da parte branca pro lado, pensando aqui na parte onde não eram os pontos, meio ponto altos, né? Onde só tinha ponto baixo e ponto baixíssimo, para cima. Aqui, se eu fizer do mesmo lado, ele ficaria diferente. Então, eu preciso que ele fique com essa parte mais larga para dentro aqui, que as duas se unam aqui na hora da costura para dar o formato ali do olho que a personagem tem. Então, aqui eu vou fazer esse bordado nessa parte aqui. A parte branca vai ficar aqui, a parte preta aqui embaixo. Então, eu vou sair com a agulha aqui de tapeçaria num pontinho qualquer aqui, vamos dizer assim. Pode ser em qualquer um ponto. E como que a gente vai bordar? Simplesmente a gente vai passando a linha e fazendo o bordado. Eu vou entrar com ela aqui no anel mágico. E vou ir passando, então, várias vezes até dar a forma aqui da parte branca do olho. Então, passo num lugar, saio no outro, entro de novo, passo de novo.
E assim a gente vai fazendo até tomar o formato. 3, 4, um pouquinho para o outro lado, para dar uma forma maior. Volto aqui, saio do outro lado de novo e vou fazendo assim até tomar a forma que eu quero para esse branquinho do olho. Já está bom. Vou deixar assim, vou tirar da agulha e vou deixar essa ponta aqui para depois eu fazer um nozinho para arrematar com a linha preta. Então, a linha preta aqui eu também vou pegar um pedaço, eu até tinha deixado cortado, passo na agulha de tapeçaria e vou fazer o bordado da parte preta aqui na parte de baixo. Então, vou começar ela bem aonde eu terminei com a linha branca. Vou cuidar aqui para deixar um pedacinho dessa linha. E vou fazer o bordado. Aqui eu não vou pegar bem na emenda das duas cores da linha verde. Vou pegar mais ou menos no meio dos pontos aqui, para fazer essa parte do bordado. Também vou passando de um lado para o outro. Entro com a agulha num lugar. Passo aqui, eu vou passando pelo meio dos pontos. Saio para a parte de trás e vou dando forma aqui a parte escura do olho. Às vezes dá uns nozinhos, a gente tem que ajustar, mas faz parte. E a gente vai fazendo até chegar no formato desejado. A parte de trás ficam bastante pedacinhos de fio, mas a parte de trás vai ficar escondida quando a gente costurar no rosto da nossa personagem. Aqui, ó, já deu forma. Já deu o formato aqui que a gente precisava. Então, vou só aqui para a parte de trás e faço o arremate desses fios. E mais um nozinho com a pontinha da linha branca. E posso cortar as 3 pontas, só fica a linha branca ali do final para a costura no corpo. Tá totalmente pronto? Ainda não. O que que tá faltando nesse olho? O cílio. Então, vamos lá. O cílio, então, eu vou pegar a linha preta. Já vou dizendo aqui para vocês assim, eu tô fazendo com a linha amigurumi mesmo. Mas caso você tenha uma linha Anne, que é um pouquinho mais fininho, faz com ela que fica mais delicadinha esse cílio. No meu caso, é essa mesma que eu vou utilizar para as duas ficarem iguais. Então, fiz a laçadinha inicial. Agora, eu vou colocar um do lado do outro para deixar os cílios mais ou menos alinhados, né? Então, fiz o outro aqui na direção dos primeiros pontos, que não eram pontos baixos, né? Então, aqui eu também vou inserir minha agulha, nesse caso, o primeiro eu vou inserir aqui no último ponto baixo, o próximo já é um meio ponto alto, vou inserir ele, então, não pelas duas laçadas, só pela laçadinha de trás, mas eu pego mais uma laçada ali da outra carreira para ficar bem firme, vamos dizer assim. Inserir a agulha e eu vou aqui puxar a linha e vou ajustar ela aqui com um ponto baixíssimo, não vou fazer um ponto baixo para fazer essa união aqui. Então, fiz o meu ponto baixo. O que que eu vou fazer agora? 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 correntinhas, pulo a primeira próximo da agulha, entro na segunda e faço um ponto baixíssimo.
e faço um ponto baixíssimo para cada um dos próximos. 4 pontos baixíssimos no total. Vou no próximo ponto, que seria o primeiro meio ponto alto, insiro a agulha também, deixando a primeira laçadinha, mas pego uma alcinha aqui de trás, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. Subo novamente 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, pulo a primeira e volto com 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Vou aqui no mesmo pontinho e arremato com um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar essa linha. E arremato. Aqui um arremate normal. Aqui eu só vou passar essa linha por baixo de um pontinho para trazer ela mais para dentro aqui, para eu poder fazer o nozinho. Então, vamos lá. Passei por baixo desse, puxei ele mais para dentro. Esse aqui é a mesma coisa. Vou passar por baixo de um pontinho. Talvez uma agulha de tamanho menor ajude aqui para ser mais fácil para passar por dentro do ponto. Puxo a linha aqui para trás, dou uma ajustadinha e faço um nozinho entre as duas. Fiz o nozinho, corto essa sobra de linha. E agora sim eu estou com os 2 olhos prontos. E eu deixei esse fio mais longo aqui para costura, porque para um deles eu não deixei. Então, eu vou usar uma linha só para costurar os 2 olhos no rosto da nossa personagem. Então, os olhos estão feitos. Vamos agora pro nariz. Então, o nariz, ele vai ser o mesmo passo a passo lá do nariz do Sonic. Então, vou pegar a linha preta, vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho o anel mágico. Não é bem o mesmo passo a passo, porque eu vou fazer uma carreira a menos, vou deixar ele mais delicadinho para ela. Agora, as próximas 2 carreiras, carreiras 2 e 3, eu vou fazer ponto sobre ponto, seja carreira 2 e carreira 3, também vai ter 5 pontos baixos. Eu não vou colocar marcador, eu vou ir contando. 1, 2, 3, 4, 5. Com isso, eu viro a peça para o lado direito, primeira carreira, segunda carreira, no caso, está feita. E faço ainda mais 5 pontos baixos para ser a terceira carreira. Vou continuar contando. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por que que eu fiz só 3 carreiras, enquanto no Sonic eu tinha feito 4? Para ele ficar menorzinho, mais delicadinho para ela. Vou cortar a linha, vou deixar um pedacinho, não muito grande, porque é pequenininho para a gente costurar. E só faço o arremate. E assim, então, o narizinho dela já está feito, está concluído. É só isso. E falta o que ainda para finalizar o rosto? Falta a boca, né? Então, a boca, eu vou pegar a cor bege, a cor chantilly, no caso, né? E vou fazer com essa cor. De que forma que a gente vai fazer? Então, eu vou iniciar fazendo 25 correntinhas. Então, fiz a laçadinha inicial e vou agora fazer 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, fiz o meu cordão aqui com 25 correntinhas. A primeira correntinha aqui perto da agulha, eu não vou considerar, vou pular ela. A partir da segunda aqui, eu vou fazer 24 pontos baixos. De um lado, daí eu viro e faço 24 pontos do outro lado também. Então, vamos lá. Um lado, então, eu fiz 24 correntinhas. Vou virar e vou voltar fazendo outras 24, não, 24 pontos baixos, não 24 correntinhas. Voltar fazendo mais 24 pontos baixos. Então, 1, 2, os dois primeiros aqui dá um pouquinho mais de trabalho. E a partir daqui, continuo fazendo um para cada pontinho. E aqui a gente só cuida que aqui, esse não é o último ainda é nesse lugar de onde saiu a última correntinha. Então, aqui finalizei 24 pontos baixos de cada lado, temos 48 pontos baixos. Segunda carreira agora. Segunda carreira, eu vou iniciar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, eu vou marcar aqui esse primeiro. 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer 3 meios pontos altos. 1, 2, 3. Na sequência, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço novamente 3 meios pontos altos. 1, 2, 3. Faço agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Eu quero deixar os dois da última correntinha aqui no final. Então, 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 aumentos. 1 aumento. No próximo, mais 1 aumento. Fiz os 2 aumentos. Vou fazer agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já tô no mesmo nível aqui que eu estava na carreira anterior, quando estava com pontos diferentes. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto. Na sequência, um ponto alto. Na sequência, 2 pontos altos. 1 e 2. Os próximos 3 pontos vão ser pontos altos alongados. O que é um ponto alto alongado? Peguei a laçada na agulha, inseri no ponto de base, puxei mais uma laçada, fiquei com 3, como um ponto alto normal. Pego uma laçadinha do fio, passo, tiro só um, não 2. Passo, tiro outros 2, passo, tiro os últimos 2. Fiz 1. Mais uma vez, laçada na agulha, puxei, tô com 3, puxo a laçada, tiro 1, tiro 2, tiro 2. E mais um ainda, 3 pontos alongados no total, altos alongados. Faço de novo 2 pontos altos. 1 e 2. Vou fazer novamente um meio ponto alto.
E vou finalizar aqui a carreira fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo, eu vou fazer um aumento. E vou fazer mais um ponto aqui no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto da carreira. Então, vou inserir a agulha novamente e puxar e fazer mais um ponto, que fica como um aumento aqui do primeiro também. E assim, então, a gente terminou a segunda carreira com um total de 52 pontos baixos. Vou fazer ainda uma terceira carreira. O que eu vou fazer nessa terceira carreira? Vou começar fazendo 32 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31 e 32. Então, cheguei na parte onde eu tinha os pontos diferenciados de um dos lados. E eu quero que seja esse porque é onde eu tenho os pontos altos alongados. Vou fazer agora 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer agora 7 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E vou finalizar fazendo mais pontos baixíssimos até chegar no marcador. Finalizei agora a confecção da boca. Vou cortar a linha, deixar um bom pedaço aqui para a costura e vou fazer o arremate. Aqui eu vou fazer aquele nosso arremate invisível novamente. E agora, com esse arremate que a gente está finalizando, a parte da confecção está encerrada. Então, já fizemos todas as partes da nossa personagem. Agora, só faltam as costuras para a gente finalizar, deixar ela prontinha. Então, vai me contando aí, tá gostando desse passo a passo? Gostou do passo a passo? Foi um pouquinho longo, né? 8 partes, e não foram partes pequenininhas, né? Foram todas elas com vários minutos. Me contem aí se valeu a pena acompanhar. E aqui, pronto. Está concluído. Agora, nós vamos pegar a nossa personagem e vamos começar a montagem. Então, a boca, ela vai ficar... Deixa eu ver se... Deixa eu dar o zoom aqui. Então, a boca, ela vai ficar aqui na cabeça, na parte da frente do corpo, né? Parte da frente. Com essa parte maior, da onde eu fiz os pontos altos alongados e depois eu fiz os meios pontos altos, para cima. A outra parte fica para baixo. A gente centraliza bem com o corpo. E aqui a gente vai colocar, então, alguns alfinetes para marcar aonde que serão feitas as costuras. Então, vou colocar alguns aqui, uns 4, 5 alfinetinhos, só para deixar preso no lugar, para a gente fazer uma ideia de onde será a costura. Então, já mais ou menos marquei. Outra coisa que a gente já pode mais ou menos deixar marcado aqui são os olhos, né? Então, os olhos, eles vão se encaixar aqui nessa parte
do rosto, próximo da boca, já bem certinho com a boca, né? E aqui a gente também já pode colocar os nossos marcadores, pra gente já ter uma ideia de como que vai ficar o rosto finalizado. E aqui, então, o outro olho. Aqui a gente vai ajustar na costura para eles ficarem bem juntinhos. Então, aqui, ó, já temos uma ideia de onde vão ficar cada um dessas partes do rosto. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui, nesse olho. Olha só como que ela vai ficar com os cílios para fora. E agora a gente pode iniciar a costura. Depois que a gente costurar a boca e os olhos, a gente vai costurar aqui o nariz, né? O nariz vai ficar bem entre os olhos. E depois a gente faz a costura das orelhas, da faixa e dos cabelos. E dos topetes. Tem bastante coisa pra gente costurar hoje. Então, a costura, você pode costurar da forma que você achar melhor. Eu tenho feito, agora vou aproximar novamente. Vai ficar bem próximo para mostrar a costura mesmo. Então, como que eu tenho feito as minhas últimas costuras? Então, eu vou pegando sempre um ponto do rosto, nesse caso, um ponto do rosto, e um ponto da boca, depois um ponto do rosto e um ponto do olho, né? Um ponto de cada peça. Só que eu não tô costurando mais da forma tradicional, que é mais simples, né? Puxo, entro por cima, vou sair lá novamente. Eu tô com ele aqui, eu vou entrar de baixo para cima. Cuido aqui, entrei no ponto. Cuidando aqui para não ficar preso o fio. Insiro de cima para baixo, no próximo ponto. E chegando aqui, pego um ponto do rosto. E ajusto. Olha só, ele não fica, praticamente não aparece a costura. Insiro de baixo para cima novamente e saio. Aqui. Vou no próximo ponto, insiro de cima para baixo. Saindo aqui, já pego um ponto do rosto. E dessa forma eu vou seguir até que eu chegue aqui novamente com a costura. Assim como eu fiz lá nos outros personagens, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui nessa boca para dar um volume, né? Para ela não ficar reta dessa forma. Quando eu chegar nesse ponto onde eu estiver colocando o enchimento, eu retorno aqui com vocês. Já costurei aqui toda a parte de baixo e um pouquinho mais da metade aqui da parte de cima. Então, já dá até para eu tirar totalmente os alfinetes, que já continua firme. E agora eu vou colocar, então, um pouco de enchimento aqui na parte da boca. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a tesoura para me ajudar. Pode ser, se tiver com agulha emborrachada, pode ser o cabo da agulha também. Só pra gente colocar uma parte de enchimento já aqui na metade, mais ou menos, da boca, pra ela dar esse volume. Então, só coloquei só um pouquinho e já começou a dar volume aqui. Então, coloquei um pouco de enchimento aqui, que deu um volume, olha só como que ficou. Em mais ou menos metade aqui da boca. Vou praticamente terminar a costura, vou deixar só um pedacinho aqui pra terminar de colocar enchimento nesse outro pedaço. Já retorno com vocês novamente.
Então, agora faltam só alguns pontinhos. Vou terminar de colocar enchimento aqui, antes de fechar a costura. Isto. Só dar uma ajustadinha aqui com a mão mesmo, para deixar parelhinho. E finaliza a costura. Pronto, terminei aqui a costura. Só faço um arremate, um nozinho de arremate e escondo essa linha, esse fio por dentro aqui da boca. Então, passo por alguns pontinhos, saio aqui na frente e arremato. A boca está costurada. Agora, então, nós vamos costurar aqui os olhos. A gente dá uma última conferida, uma última ajustada nos alfinetes, no lugarzinho, cada um no seu lugarzinho. E começamos, então, a costurar. Costuramos da mesma forma, com pontos, a gente inserindo a agulha de cima para baixo e de baixo para cima. Vou reposicionar eles aqui, que eles mexeram enquanto eu costurava a boca. Agora sim. Então, a agulha eu já coloquei o fio na agulha e vou começar a costura. Então, sempre da mesma forma que eu fiz ali com a boca, inserindo a agulha de cima para baixo e de baixo para cima. Quando eu tô com a agulha no corpo, para fazer o próximo ponto, eu insiro ela de baixo para cima. Quando ela tá aqui no olho, para fazer o próximo ponto, eu insiro ela de cima para baixo. E assim a gente vai seguindo até completar toda a costura. Como é um fio só que a gente vai usar para costurar os dois olhos, então eu vou chegar com esse fio até aqui na metade, com um olho, passo pro outro, faço toda a volta e continuo a costura pro outro lado. Se você deixar fio nos dois, daí você pode costurar separadamente cada um dos olhos. Terminei a costura, já fiz aqui um nozinho de arremate, só vou passar a agulha por dentro aqui da peça, sair em algum lugar e cortar o excesso de linha. Agora, então, a gente já tem aqui costurados os olhos e a boca. Vamos colocar o nariz. Então, o nariz, coloco a linha também na agulha de tapeçaria. Centralizo bem o nariz aqui entre os olhos e começo a costura. Então, vou costurar ela entre a carreira dos pontos altos alongados e a carreira seguinte, onde eu fiz meios pontos altos. Aqui eu vou fazer a costura do jeito tradicional novamente. Que aqui são pouquinhos pontos apenas onde a gente costura. Só vou fazer um nozinho entre os dois fiozinhos. E aqui, então, vou inserir por dentro da peça a agulha
com a sobra da linha. Vou sair aproximadamente mais ou menos centralizado. E só vou fazer um detalhezinho aqui do sorriso. Não é bem um sorriso. Olha só. Vou passar a outra pontinha do fio. Vou sair aqui junto com esse pedacinho que sobrou, para eu ainda fazer um nozinho para não soltar. Eu poderia ter deixado um pedacinho um pouquinho maior de linha preta aqui, que facilitaria o meu trabalho agora na hora do arremate. Mas já tá feito, né? Então já fiz, já deixei pouca sobra, agora tenho que me virar com ela. Pronto. Costurado o nariz e feito o sorriso. Um meio sorriso aqui para ela também. E agora, o que falta? Costurar as outras coisas aqui na cabeça. Então, ó, os cílios ficaram soltinhos. A gente precisa agora costurar os cabelos. Então, a gente vai costurar os cabelos, todos eles ao redor da cabeça. Mas não vai ser já, vai ser daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou costurar as orelhas. Aqui, deixa eu ajustar ela. Então, as orelhas, a gente vai fazer a costura um pouquinho aqui para trás dos olhos. Então, a gente pode colocar aqui também alguns alfinetes. Na hora de costurar, a gente cuida para deixar um pouquinho curvadinhas as orelhas. Então, uma eu marquei. Vamos aqui tentar deixar elas o mais centralizadinhas possível, né, para elas ficarem na mesma altura. Aqui. Então, só para daí a gente já ter uma ideia, né? Antes de começar a costura, a gente já pode mais ou menos marcar o lugar dos topetes. Então, a gente tem os 3 tamanhos aqui de topetes. Então, a gente vai colocar o pequeno aqui já entre as orelhas. O maior vai ser o segundo. E o médio vai ser o que vai ficar mais pra frente do rosto. Então, esse aqui é só pra gente já ter uma ideia de como que vai ficar, tá? Provavelmente, quando a gente estiver costurando, eles vão sair do lugar. Depois, a gente vai precisar reposicionar. Mas é só pra gente já ter um panorama ali geral, vamos dizer assim, de como que vai ficar a nossa peça concluída. Aqui a gente vai dar uma juntadinha na hora de costurar para elas ficarem mais arcadinhas, né? Na parte já imediatamente atrás das orelhas, a gente vai colocar a tiara, a faixa, né, da cabeça da nossa personagem. A gente também já pode dar uma marcadinha aqui pra gente ter ideia de onde exatamente que ela vai ficar. Olha só como que ela vai ficando. Talvez dar uma afastadinha um pouquinho maior nas orelhas para dar um espaço aqui. Deixar uma carreira mais pro lado, para cada um dos lados. E depois a gente vai fazer a costura aqui dos cabelos. Então, como que vão ficar os cabelos? O primeiro vai ser antes da tiara. O segundo já imediatamente depois da tiara. Mesma coisa aqui do outro lado, um antes e um depois da tiara. Os outros, o último vai ser mais no meio. Então, ela tem
5 cabelos no total. Então, fica bem já junto a tiara. O segundo depois, a tiara fica entre meio esses dois. O terceiro aqui. O quarto antes da tiara, o quinto depois. Então, vai ser essa a forma aqui como a gente vai costurar. E depois, só pra gente finalizar, a gente tem a cauda aqui ainda para fazer a costura. Então, eu vou começar com a costura aqui das orelhas. Vou fazer minha costura e já mostro para vocês como que está ficando. Então, vocês já viram mais ou menos os lugares. Agora, eu só vou fazer as costuras. Uma orelha está costurada. Vou só arrematar aqui e cortar a sobra do fio. Vou fazer a costura da outra e dos topetes. Já retorno com vocês. Já estou aqui, então, com as orelhas e os topetes costurados. Coloquei novamente a marcação aqui da tiara, não costurei ela ainda. E agora, a gente vai colocar, então, a marcação dos cabelos, pra gente ver bem certinho onde que eles vão ficar. Então, nós temos 5 cabelos. E agora, a gente vai ajustar eles bem certinho, aonde a gente quer que eles fiquem. Então, lembrando que um vai ficar para frente de cada um dos lados da tiara e os outros 3 para trás da tiara. Conforme a gente ajusta o lugar dos cabelos, a gente ajusta também a posição da tiara. O outro cabelo vai ficar aqui, porque ele fica bem próximo do olho, esse cabelo dela também. Então, a gente tem que cuidar nesse ajuste para ficar o mais parecido possível com a personagem lá dos games, do desenho animado. Então, vamos conferir novamente. Talvez um pequeno ajuste aqui, deixar um pouquinho mais pro lado, para ficar uma distância mais ou menos parecida do olho pro cabelo dos dois lados. Então, esses ajustes a gente vai fazendo antes de iniciar a costura. A gente vai comparando as distâncias para deixar bem certinho. Então, eles ficam... Opa lá, já derrubei um de volta. A costura a gente faz normal, então a gente vai começar e costurando, pega uma das pontas e vai indo. Se uma for suficiente, a gente usa uma só, senão costura o que der e pega a outra. Então, a gente pode começar essa costura. A última coisa a ser costurada aqui na cabeça vai ser a tiara, que é ela que a gente vai ajustar depois bem certinho, depois que o restante tiver costurado. E daí ainda vai faltar a cauda. Para cada ponto dos espinhos dos cabelos, a gente faz um pontinho na cabeça. Então, terminei a costura de um, tem uma porçãozinha de linha ainda. Eu vou deixar ele, vou usar ele aqui agora para costurar o próximo. Então, só vou sair com ele um pouquinho para frente, que assim eu não preciso ficar tirando e colocando linha da agulha, né? Então, como sobrou, utilizo essa mesma linha e depois eu só arremato essa que vai ficar.
Então, terminei a costura dos cabelos, arrematei os fios, falta a costura aqui da tiara. Antes disso, então, eu vou demarcar aqui, então, o lugar da costura da cauda e vou fazer, então, a costura da tiara e da cauda e só mostro para vocês o resultado final. Então, a cauda eu vou colocar ela aqui na parte de trás da nossa personagem, bem centralizada com as pernas. Então, bem entre meio as pernas, a gente vai fixar aqui, então, a cauda da M. Costura também, para cada ponto da cauda, um ponto no corpo, para deixar bem firme. Como eu comentei com vocês, então assim que a cauda estiver costurada, o vestido ele já vai parar no lugar, não vai mais ficar caindo, daí a cauda vai segurar, olha só. Vai ficar dessa forma, então, após a costura. Vou costurar aqui a cauda e a tiara e já mostro para vocês o resultado final da nossa peça, do nosso trabalho, dessas videoaulas. Aqui na tiara, como vocês podem ver, eu não tô fazendo muitos pontos não, tá? Tô fazendo pontos longe um do outro aqui, só para dar uma firmada mesmo. Aqui eu não vou deixar tão costurado que nem as outras coisas. Que nem as outras peças, no caso. Como eu tô costurando com uma cor diferente da cor da tiara, eu só tenho que cuidar para não passar para a parte de cima aqui da frente, para não ficar parecendo que é de outra cor. E concluí, então, a costura da nossa personagem. Deixa eu abrir um espaço aqui. Deixa eu deixar aqui, ó. Deixa eu ajustar melhor aqui pra gente conseguir ver ela inteira. Então, aqui ficou pronta a nossa M Rose, a personagem lá dos desenhos do Sonic e dos videogames. E a nossa personagem está concluída. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nossa série de videoaulas do passo a passo dela. Gostaram? Tem algum outro personagem em específico que vocês gostariam de ver o passo a passo aqui comigo? Algum em específico? Já me perguntaram do Shadow, né? Num dos comentários. Ainda não parei para analisar ele, quem sabe mais para frente. Por enquanto, o próximo que eu estou analisando ali para fazer é um dos personagens lá do desenho dos Simpsons. Espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Se gostaram, eu peço que deixe seu comentário aqui no canal. Curta, comente, né? Compartilhe com outras pessoas que possam gostar também de fazer esta personagem. E se você assistiu os vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, ative o sininho também.
É bem rapidinho de fazer essas duas coisas e ajuda bastante meu canal a ser mais divulgado pelo YouTube. Aguardo vocês, então, na próxima semana para uma próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.